Olá, queridos irmãos, aqui quem fala é o presbítero André Sanches e tem vídeo novo hoje, dúvida na tela. Presbítero, tem como fazer para mim um resumo de todos os sofrimentos que o apóstolo Paulo passou? Jesus disse que ele sofreria muito pelo nome dele, mas gostaria de saber onde estão registrados todos esses sofrimentos do apóstolo Paulo, que eu sei foram muitos. Muito obrigado, querido irmão. Dúvida muito interessante. Eu fiz uma pesquisa detalhada e vou trazer aqui os 10 maiores sofrimentos de Paulo para você saber onde fica, o que foi, como aconteceu. Vamos então para a minha lousa de explicações entender mais desse tema. Vamos lá? Então vamos lá, texto na tela. Vamos começar com Atos capítulo 9, versículo 16, que diz o seguinte: pois eu lhe mostrarei, quem está dizendo aqui é Deus, quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Para quem que Deus está dizendo essa palavra? Essa palavra ela foi dada pelo Senhor para Ananias a respeito do apóstolo Paulo. Logo após o início ali da conversão do apóstolo Paulo, naquele momento em que ele ficou cego ali por alguns dias. Irmãos, Jesus Cristo por diversas vezes alertou que seus discípulos, disse a respeito dos seus discípulos, que o caminho de Deus seria um caminho estreito. Isso está lá em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. O Senhor Jesus também alertou que o discípulo deveria levar a sua cruz e também negar a si mesmo. Está em Mateus 16, 24, o que mostrava que seria uma caminhada bastante complexa e desafiadora servir a Deus, andar nos caminhos do Senhor. O Senhor Jesus também disse que o mundo maligno se enfureceria contra os verdadeiros discípulos dele e eles seriam perseguidos ferozmente, conforme está ali em Marcos 13, versículo 9. Tudo isso que Jesus disse não era uma forma de nos desanimar, de forma alguma. Jesus não queria desanimar os seus discípulos, mas queria mostrar para os seus discípulos que eles não são deste mundo, mas estariam neste mundo para iluminá-lo. E evidentemente, isso incomodaria esse mundo caído. O mundo, porém, ele deseja o quê? Escuridão. O mundo luta para apagar qualquer luz do Senhor que brilhe. É por isso que existem muitos sofrimentos por conta desse tipo de perseguição que vem do mundo. Nesse sentido, o personagem que talvez mais nos lembre da realidade de sermos cristãos em um mundo maligno é sim o apóstolo Paulo. A vida de Paulo nos ensina que ser cristão não é brincadeira, é coisa séria, é coisa pra gente comprometida. Mas nos ensina também a olhar além das dores, das perseguições, das tribulações. Nos ensina a dependermos do que Deus faz na nossa vida. Nos ensina a depender totalmente do Senhor que nos conduz, do Senhor que tem uma herança para os seus servos fiéis. Eu vou mostrar para você agora os 10 maiores sofrimentos de Paulo. E aí, isso é bom para que você e eu possamos refletir e isso sirva para a gente também guardar no coração quando chegar os nossos sofrimentos. Vamos agora então passar por cada um desses sofrimentos, entendê-los, mas antes, embaixo desse vídeo tem o botão inscrever-se, faça parte do canal, da nossa comunidade, tem vídeo novo de segunda a sexta, 15 horas, e nós já temos também um acervo com mais de 700 perguntas da Bíblia respondidas, então nosso trabalho é de muita seriedade para te abençoar. Eu quero dizer que as vagas do curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa, de Gênesis a Apocalipse, estão abertas, ok? Você aí que quer aceitar esse desafio, embaixo desse vídeo ali tem a área de comentários, é só você clicar em cima dela, ela vai abrir, primeiro comentário fixado, tem o link ali do nosso curso, do nosso material, para você ver todos os detalhes. Vou deixar também o link do curso só de Apocalipse, todos os versículos comentados, palavra por palavra. Primeiro sofrimento de Paulo, teve de descer em um cesto para fugir de uma prisão arbitrária. Em 2 Coríntios 11, de 32 a 33, nós vemos que Paulo teve de sofrer uma grande humilhação, de ser içado ali por uma janela de uma muralha, como se fosse um criminoso fugitivo, a fim de escapar do apetite voraz de governantes injustos que queriam a sua cabeça ali na cidade de Damasco. Seja sincero comigo, se você passasse por isso, você voltaria a pregar para esse tipo de pessoa? Muita gente desanimaria da missão.
mas não o apóstolo Paulo. O segundo sofrimento de Paulo, ele foi expulso ali de Antioquia por conta dos poderosos daquela cidade. O que ele fez? Ele fez algum crime? Ele roubou alguém? Ele matou alguém ali naquele lugar? Claro que não. Em Atos 13, versos de 50 a 51, nós vemos uma conspiração entre os judeus, entre mulheres e homens de alta posição. Sim, o pessoal mais rico não gostou muito da mensagem do apóstolo Paulo e eles conspiraram para expulsar o homem de Deus ali da cidade. Sabe por quê? Pelo simples fato dele estar expondo o evangelho, a boa notícia naquele lugar. E as pessoas estarem ali se convertendo. Um sofrimento que ele sofreu por conta da perseguição e do levantamento de Satanás para se opor à obra de Deus. Agora, na cidade de Listra, ele foi apedrejado quase até a morte. Em Atos 14, 19, observamos que o apóstolo Paulo ele foi arrastado por uma multidão para fora da cidade, onde geralmente o pessoal levava criminosos ali para executar uma pena, e ele foi apedrejado por essa multidão. E provavelmente ele tenha desmaiado nessa ocasião. Fato este que fez com que a multidão achasse que ele estava morto, e por conta disso ele então foi liberto pelo Senhor e continuou vivo. Mas, irmãos, pense uma coisa comigo. Imagina o tempo de recuperação do apóstolo Paulo depois de ser apedrejado nesse nível. Quantos dias ele ficava com dores, com feridas, e elas demoravam para sarar. E ele lembrava dessa dor, desse sofrimento. Você pararia de fazer a missão por conta disso? O apóstolo Paulo não parou. Diz o texto bíblico que na Macedônia ele foi açoitado, preso e amarrado com os pés em um tronco, tratamento dado aos piores tipos de criminosos. Em Atos 16, de 23 a 24, vemos que Paulo foi preso porque expulsou um demônio de uma jovem adivinhadora. E essa jovem, ela dava muito lucro a pessoas que exploravam essa questão de adivinhar dela, que evidentemente era ali fruto de ação maligna. Por isso, o apóstolo Paulo, por libertar essa moça da prisão de Satanás, foi açoitado, lançado na cadeia e teve os seus pés amarrados em um tronco. E ficou ali por um tempo preso, passando por esse grave sofrimento. O quinto sofrimento que eu destaco, ele foi perseguido pelos judeus de Tessalônica. Por quê? Porque pregou ali na cidade de Bereia. Em Atos capítulo 17, versos 13 e 14, vemos que Paulo sofre perseguição dos próprios compatriotas judeus, apenas pelo fato de pregar em uma sinagoga lá em Bereia. Por causa disso, mais uma vez, ele teve que fugir desses judeus que queriam a sua morte. E eu volto a perguntar, você voltaria a pregar para esse tipo de pessoa? Irmãos, a gente vive em um tempo que as pessoas na igreja, só por não cumprimentar alguém, ou por você passar por alguém e essa pessoa não te cumprimentar, a pessoa está saindo da igreja, a pessoa está desanimando da fé. E quando a gente olha pessoas como o apóstolo Paulo, que passou sofrimentos verdadeiros e graves, a gente entende que o evangelho é muito mais maturidade do que esse tipo de infantilidade. Paulo ficou no meio de um grave sofrimento por conta de pregar contra outros deuses lá em Éfeso. Ficou diante de uma grande confusão na cidade. Em Atos, capítulo 19, versos 23 a 26, alguns ourives, que são um tipo de artesão ali que fazem imagens, que trabalham ouro e prata, nesse caso aqui, eles faziam imagens de deuses. Eles, por causa de temer ficar sem lucro, porque eles produziam imagens de deuses ali, e as pessoas estavam se convertendo, eles começam a incitar uma grande confusão, um tumulto contra Paulo e os outros discípulos, o que fez a estadia de Paulo nessa cidade bastante perigosa. Ele desistiu? De forma nenhuma. O sétimo sofrimento acontece em Jerusalém. Ele é acusado injustamente de ter levado um grego ao templo e por isso ele é perseguido e quase morto. Em Atos capítulo 21, de 27 a 31, mais uma vez os judeus fazem uma grande confusão
por deduzirem, né? Não era nem algo ali justo com Paulo. Eles deduziram que Paulo teria profanado o templo de Jerusalém, levado um grego chamado Trófimo até aquele local. Eles incitaram então as pessoas e Paulo é arrastado para fora do templo, espancado e quase morto pela multidão. E agora? Será que a gente desistiria? Irmãos, muita gente tem desistido por muitas coisas menores até do que o apóstolo Paulo passou, não é verdade? O que eu estou mostrando aqui é que não podemos ter motivos para desistir do caminho de Deus. Mas tem mais. O 8º sofrimento, ele é preso e enviado para Roma. E sabe o que acontece no caminho? Ele sofre um naufrágio lá em Mileto. Em Atos 27, de 13 a 20, Paulo, injustamente preso, é levado de navio até Roma, onde teria uma audiência sobre a sua prisão injusta. Nesse caminho, o navio deles sofre um grave naufrágio devido a uma tempestade. E o que acontece? Todos caem no mar, aquela tempestade batendo ali, mas nenhum deles se perde porque Deus revelou e protegeu ali para Paulo que nenhum se perderia. Não bastasse essas dificuldades, ali na ilha de Malta, onde acontece ali o naufrágio e eles chegam a esse local, o apóstolo Paulo é picado por uma cobra venenosa. Em Atos 28:3, nós vemos que após se recuperar do grave naufrágio, Paulo vai ser picado ali por uma víbora venenosa que estava escondida entre gravetos que o apóstolo pegava para fazer uma fogueira para se esquentar. Felizmente, por causa do milagre de Deus e da missão que o Senhor tinha para Paulo, ele não morreu. E por fim, o 10º sofrimento, ele foi decapitado por Nero em Roma. Apesar de a Bíblia não narrar para a gente esse fato, a tradição a respeito da morte do apóstolo Paulo diz que ele foi decapitado por Nero por volta do ano 67 ou 68 depois de Cristo. Fato esse que é bem provável, já que o imperador Nero foi um dos mais cruéis governantes de todos os tempos e um grande perseguidor. Irmãos, evidentemente, os sofrimentos que Paulo passou foram ainda maiores do que esses 10 que eu listei. Eu lembro, por exemplo, que ele teve de suportar um espinho na carne, 2 Coríntios 12:7. Teve de se separar de amigos queridos por causa do ministério. Por exemplo, Atos 20, de 22 a 23. E aí, etc. Tem muitos e muitos outros sofrimentos que a gente poderia levantar aqui. A vida cristã, porém, eu quero deixar aqui nessa mensagem, ela não é brincadeira, irmãos, mas também ela é o melhor caminho a ser trilhado. Ela é para pessoas fiéis, ela é o caminho de Deus. Ainda que o mundo se levante contra esse caminho e desencoraje todos nós a segui-lo, que possamos nos espelhar em Paulo, um grande homem de Deus que não se abateu pelos sofrimentos, que amou as pessoas além das perseguições e que foi um grande servo de Deus que amou a missão que o Senhor tem ou que o Senhor tinha, melhor dizendo, para ele. O que Deus tem para você? Qual missão? Se agarre a ela com fidelidade e não aceite que os sofrimentos te parem. Paulo não foi parado por nenhum sofrimento e no final de sua vida ele disse: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Glória a Deus. Deixo aqui nos comentários o link do nosso curso para você aprender mais ainda da Bíblia. E já que estamos falando de Paulo, você sabe quem era a esposa do apóstolo Paulo? Eu vou explicar o que a Bíblia diz a respeito dessa mulher. Vamos então aprender nesse vídeo. Vou ficando por aqui. Até o próximo. Fica com Jesus.